Boa noite, queridos irmãos, querida comunidade. Que a graça e a paz de Deus esteja com vocês. Estamos iniciando agora mais um momento de mensagem, mais um momento de culto. Mesmo à distância, que a presença de Deus nos faça nos sentir perto. Que a presença de Deus faça com que a gente possa sentir o calor de estarmos em comunhão com o corpo de Cristo. A vocês que estão se reunindo, seja na comunidade, seja em grupos menores nas casas, que Deus abençoe também a comunhão de vocês, que possa ser um momento alegre. Me alegro pela oportunidade que vocês estão tendo de estarem juntos. Antes de iniciar a nossa mensagem, eu convido você a baixar a sua cabeça, a ter um momento de oração. Querido Deus, nós nos colocamos em Tua presença, Pai, pedindo que o Senhor venha nos aquietar, pedindo que o Teu Santo Espírito venha até nós, aquiete nossos corações e nossas mentes, para que possamos aprender contigo aquilo que Tu tem a nos ensinar, Pai. Dê a nós a graça e a bênção de ser ensinados pela Tua palavra. Oramos e pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Quero iniciar hoje lendo com vocês o texto de Lucas 15, versículos 1 a 10. São duas parábolas que Jesus conta, bastante conhecidas e que têm muito a nos ensinar. Lucas 15, versículos 1 a 10, diz assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-los, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Até aqui a leitura. Essas duas parábolas são dois exemplos diferentes, mas que fazem parte de uma única parábola, na verdade. Na verdade, o capítulo 15 e 16 fazem parte de uma mesma conversa de Jesus com os seus ouvintes. No capítulo 15 ele fala para o público em geral e no 16 ele se dirige mais aos discípulos, mas ainda assim a conversa acontece numa mesma situação. E com elas, Jesus deseja mostrar o interesse e a preocupação do Pai para com aqueles que estão perdidos, aqueles que estão fora do rebanho de Deus. Jesus conta essas parábolas porque ele percebe a indignação dos mestres da lei ao verem que ele está sentado com pecadores e publicanos. Publicanos eram judeus, funcionários de Roma, muito conhecidos e odiados por serem corruptos, por se aproveitarem das suas posições, do seu trabalho. Então, sabendo do que se passa no coração desses homens, Jesus inicia com o exemplo da ovelha perdida, com a pergunta: quem de vocês, se tivesse 100 ovelhas e perdesse apenas uma, não deixaria as 99 para buscar a que está perdida? Em primeiro lugar, eu acredito que muitos deles pensaram assim: eu não iria. Porque um homem com 100 ovelhas, ou agora 99 ovelhas, ainda seria um homem muito rico. Para os ouvintes dessa parábola, 100 ovelhas não era algo fácil de se obter. Também a pessoa que tem 99 ovelhas não tem garantia de que essa uma perdida está viva, ou em condições de ser trazida novamente para o rebanho. Ele nem mesmo sabe o quanto vai ter que caminhar para poder resgatar essa ovelha. Então, durante esse tempo, as 99 ovelhas estarão sozinhas, correndo o risco de serem atacadas, de serem roubadas, enfim, de acontecer alguma coisa com elas. Então, a primeira resposta na cabeça de muitos pode ter sido: eu não iria atrás da ovelha perdida.
não correria esse risco de perder minhas 99 ovelhas para buscar apenas uma. Ainda sobrou um bom rebanho. Ou então uma mulher que tem 10 dracmas, perde uma e faz de tudo para encontrá-la. 10 dracmas já são bem menos do que 100 ovelhas, mas a porcentagem perdida é maior. Uma dracma equivale a um dia de serviço. Então a pessoa trabalhou 10 dias e perdeu um dia, perdeu o rendimento de um dia. Mas encontrar uma dracma perdida numa casa do Antigo Oriente, não era uma tarefa tão fácil. Essas casas, em sua maioria, não possuíam janelas, pelo menos não muitas janelas, e por isso ela precisa acender uma lamparina, precisa varrer a casa toda até encontrar essa moeda, porque não é uma casa muito iluminada, não é um ambiente muito fácil de se encontrar. A luminosidade, a cor do ambiente não contribui para que ache uma moeda perdida. Dependendo da pessoa, poderia achar que não vale a pena o esforço, não vale a pena acender uma lamparina, varrer toda a casa, talvez arrastar os móveis para encontrar este valor, mesmo sendo um bom valor. Se eu perdi dentro de casa, um dia eu vou encontrar, um dia essa moeda vai aparecer. Não preciso fazer todo esse trabalho agora, não vou arrastar todos os móveis agora, eu não vou varrer todos os cantos agora. Não vou me dar esse trabalho por uma moeda que está perdida, mas está perdida dentro de casa. Em algum momento ela será encontrada. O que essas duas parábolas têm em comum? As duas falam de coisas perdidas. As duas falam de alguém que deixou de lado uma grande parte para buscar uma pequena parte que se perdeu. As duas apontam para a preocupação, o interesse, a dedicação na busca pelo que está perdido. E as duas terminam com uma grande festa. Jesus deseja mostrar que se um pastor que ainda tinha 99 ovelhas deixa esse rebanho para trás para ir atrás de uma única ovelha, ou se uma mulher que ainda possui 9 dracmas tem um grande esforço, um grande trabalho para encontrar uma que se perdeu dentro de casa, muito mais Deus faz para encontrar um dos seus filhos que está perdido. Essas histórias nos mostram que Deus faz muito em nosso favor. Elas mostram aquilo que Deus deseja fazer em nós, o amor de Deus vindo ao nosso encontro, que não é a ovelha que fez algo para voltar ao rebanho, não foi a moeda que brilhou mais no escuro para ser encontrada, mas foi o pastor, foi a mulher. Eles fizeram algo para encontrar o que estava perdido. Jesus está comendo com pecadores, ele está partilhando de um momento quase sagrado para a cultura judaica, com publicanos, com a escória da sociedade. E ele diz para os mestres da lei: se vocês concordam comigo que é correto o esforço de um pastor para encontrar a sua ovelha, vocês deveriam concordar que cada um desses publicanos e pecadores vale mais do que 100 ovelhas. Vocês deveriam entender que eu estou sentado com eles porque eu estou indo atrás deles, porque eu desejo resgatar eles. Se vocês entendem o esforço de uma mulher para achar uma moeda, vocês deveriam entender o meu esforço para resgatar a cada um desses que se perdeu da casa ou na casa do meu Pai. E isso é um outro detalhe dessas duas parábolas. A ovelha se perdeu no campo. Mesmo sendo só um exemplo, podemos imaginar que esse pastor estava levando suas ovelhas pelo campo, atrás de pasto, atrás de água, e com um rebanho grande, acabou perdendo uma ovelha. Então ela está perdida lá fora, ninguém sabe onde, ninguém sabe em que altura do caminho ela se perdeu, ela está perdida lá fora, no campo, no mundo. Já a moeda ela foi perdida dentro de casa. Aquela mulher estava talvez contando ou guardando as suas moedas, aquilo que ela recebeu de 10 dias de trabalho, e uma delas caiu, rolou para algum lugar e se perdeu. Em comparação com o reino de Deus, Jesus está dizendo que existem aqueles que estão perdidos lá fora, no mundo, que estão por aí precisando ser encontrados, mas existem aqueles que até estão dentro de casa, mas conseguem se perder ali dentro. Estão perdidos mesmo estando dentro de casa. Juntando a história das ovelhas e a história das moedas, a moeda perdida poderia ser uma das 99 ovelhas que permaneceram no rebanho, mas que ainda assim está perdida. Ela está junto com o grupo, sim, ela está dentro de casa, está guardadinha, mas não faz ideia de onde ela está. Não faz ideia da graça que ela tem de estar junto com o rebanho.
Ela acredita que está tudo bem porque ela está dentro de casa, mas na verdade ela não conhece o pastor. Ela não sabe o amor que o pastor tem por ela. Ela não consegue se entregar, se relacionar com o pastor. Ela não entende que o fato de o pastor ter deixado ela guardada ali para ir buscar significa o amor que ele tem por cada uma delas. Eu diria ainda que na primeira parábola, Jesus está falando dos publicanos e pecadores com quem ele está sentado. Mas na segunda parábola, ele está apontando para os fariseus e os mestres da lei, que até faziam parte do povo de Deus, estavam dentro da casa de Deus, mas estavam tão perdidos quanto aqueles que estavam lá fora. Quem acredita estar tudo certo apenas por obedecer à lei, por fazer parte da rotina do templo, por estarem dentro da casa do Senhor, mas que na verdade estão mais perdidos do que aqueles que já estão lá fora, do que aqueles que eles mesmos estão julgando como pecadores, como indignos. É muito mais fácil evangelizar pessoas que estão perdidas no mundo do que aquelas que estão com as suas vidas destruídas dentro de casa. Porque é mais fácil você mostrar para aquelas que estão perdidas que tem algo de errado na vida delas, que do jeito que elas estão vivendo, as perspectivas não são boas, o caminho não vai levar a um bom lugar. Mas uma pessoa que acha que está tudo bem, que acha que o fato de estar dentro da casa do Senhor já está com a vida perfeita, não tem mais nada para mudar, essa pessoa é difícil evangelizar. É difícil mostrar para ela que existem coisas que precisam sim mudar na sua vida. É difícil convencer a pessoa que pensa assim, que ela precisa mudar. Mas às vezes é difícil convencer as pessoas que estão em volta que é preciso evangelizar a outra. Às vezes a gente olha para a pessoa que está no nosso lado na comunidade e pensa que o fato de ela estar no nosso lado significa que a vida dela está resolvida. A mulher poderia ter pensado que pelo fato de a moeda ter se perdido dentro de casa, não havia necessidade de procurá-la. Uma hora ela será encontrada. Na verdade, ela nem está perdida, ela está aqui dentro em algum lugar. Eu só não sei onde ela está, mas ela está aqui. Muitas vezes se age assim com as pessoas dentro da igreja. Ela está aqui dentro, ela não está perdida. Ou até pode estar perdida, a gente percebe que existe algo que não está certo, não está bem. Mas ela está aqui dentro, um dia ela será encontrada, eu não vou fazer nada. Ela está aqui. Mas Jesus está dizendo que Ele não poupa esforços para encontrar o perdido. Não importa onde ele se perdeu. Se for preciso revirar a casa toda para encontrar alguém perdido aqui dentro, Cristo vai revirar. Se for preciso procurar por caminhos sinuosos, caminhos de difícil acesso no mundo lá fora, Cristo vai até lá, mas Ele não quer deixar que nenhum se perca. Cristo não deseja abandonar ninguém para trás. Não importa onde você está, não importa qual é a sua situação, Cristo vem ao seu encontro. Isso é Evangelho. É sobre isso que a Bíblia fala do começo ao fim. É isso que celebramos quando a gente lembra que Cristo vem ao mundo. Um Deus que desce do seu trono, do seu reino de glória e vem ao encontro do perdido. Vem salvar aquele que já não tinha mais esperança de salvação. Vem pagar o resgate daquele que estava vivendo na escravidão do pecado. É isso que nós celebramos no Natal, o nascimento do Salvador. E é isso que nós celebramos na Páscoa, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, o resgate daquele que estava perdido. É Cristo que vem ao nosso encontro. É Ele quem faz o necessário para nos resgatar. Ele permite ser pregado numa cruz para que todos os pecados fossem perdoados e assim pudéssemos voltar para o rebanho. Não importa quão longe eu tenha me perdido, o sacrifício de Cristo me alcança. A parábola do filho perdido, que logo mais adiante, se a gente ler o texto, a gente vai ver. Eu vou resumir um pouco, ela fala do filho que pede a sua parte na herança do pai para ir viver a vida do jeito que ele acha melhor. Nessa parábola, Jesus resume as duas primeiras. Nela nós temos um filho perdido no mundo e um filho perdido dentro de casa. Sim, o filho que ficou em casa também está perdido. Nós temos também um pai que se esforça para resgatar e festejar com os dois filhos. Por mais que o filho mais novo tenha tomado a iniciativa de voltar para casa, ele só pode fazer isso porque ele se lembra do cuidado que o pai tinha com os que estão na sua casa. Ele só pode voltar para casa porque ele se lembra do amor que o pai tem por aqueles que permaneceram em casa.
E também de nada adiantaria ele ter voltado se o pai não estivesse dia após dia esperando ansioso a volta desse filho. Se o pai não estivesse no portão de braços abertos para recebê-lo. Da mesma forma, o filho, que esteve o tempo todo dentro de casa, estava do lado do pai, mas ainda assim não foi capaz de perceber tudo que o pai estava lhe oferecendo. Ele reclama por não ter ganhado um simples cabrito, e o pai responde: tudo o que eu tenho é seu. Ele permaneceu em casa, sim, mas ele estava tão perdido quanto aquele que foi embora. Não importa quão perto ou quão longe você acredita que está de Deus. Se você ainda não entendeu que precisa ser encontrado por Ele, precisa ser resgatado por Ele, você continua tão perdido quanto você estava no momento em que você estava mais longe de Deus. Pode estar sentado dentro do templo, mas isso não muda o fato de que você está perdido. Essa parábola encerra com o pai dizendo: tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Cristo encerra as outras duas dizendo que maior alegria há no céu por um pecador que se arrepende. Cristo deseja celebrar todos os dias por pecadores que se arrependem. E hoje Cristo nos convida para uma festa. Talvez hoje a festa seja por sua causa. Talvez a festa seja em alegria pela tua vida resgatada, pelo seu arrependimento. Talvez você estava morto e hoje voltou à vida. Talvez você estava perdido e hoje foi encontrado por Deus. Talvez Deus está usando este momento para que você seja encontrado por Ele, para que você seja tocado. Sem Cristo, todos nós estamos mortos, porque Ele é a vida. É Ele quem nos dá vida em abundância. Sem Cristo, todos estamos perdidos, porque Ele é o caminho. Somente por Ele chegamos ao reino de Deus. Enquanto a gente não entender isso, enquanto não reconhecermos que nós estamos perdidos, acreditando que está tudo certo, Cristo não irá nos encontrar, Cristo não irá nos resgatar. Não que Ele não possa fazer, mas enquanto a gente achar que está tudo certo, a gente não vai desejar ser encontrado, a gente não vai permitir ser encontrado. Essa é a única tarefa que eu e você temos nisso tudo, nessa gloriosa graça de Deus. É entender, reconhecer que eu e você estamos perdidos e que não conseguiremos se achar sozinhos. Nós não conseguiremos encontrar o caminho sozinhos. Então nós precisamos permitir que Cristo nos encontre. Precisamos entender que Ele deseja nos resgatar e nos entregar e gritar por socorro. Ele deseja resgatar você onde quer que você esteja. E então o céu estará em festa. Entregue a sua vida a Deus. Entregue a sua vida a Cristo. Reconheça que sem Ele você não é capaz de ser encontrado. Que sem Ele você não é capaz de se salvar. Permita que os céus se alegrem com a tua vida. Baixe tua cabeça, vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, somos gratos a Ti, Pai, pelo Teu grande amor que vem ao nosso encontro. Obrigado porque mesmo quando nós ainda estávamos em pecado, o Senhor enviou o Seu Filho para que pudesse morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser perdoados. Mesmo nós permanecendo em pecado, o Senhor continua nos amando e vindo ao nosso encontro para nos resgatar, Pai. Senhor, eu entrego em Tuas mãos a vida de cada um dos queridos irmãos dessa comunidade da UNEPA. Tu conheces e sabes os anseios do coração de cada um. Tu conheces e sabes o caminho por onde cada um tem trilhado, Senhor. Tu sabes da vida daquele que talvez até está dentro da comunidade, até está dentro da vida da comunidade, mas permanece morto, permanece perdido. Senhor, que o Teu Santo Espírito seja derramado na vida desse irmão, que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre essa comunidade, para que possamos ser uma comunidade que olha para aquele que está ao nosso lado e não espera que um dia ele seja encontrado, mas que nós possamos ser o caminho por onde o Senhor alcance e encontre esta pessoa. Que o Senhor nos use
para encontrar pessoas que estão lá fora perdidas ou que estão dentro da nossa comunidade perdida. Senhor, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, entregamos a nossa comunidade em Tuas mãos, no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele derrame a bênção e a graça dEle abundante sobre tua vida e que possamos nos alegrar, assim como os anjos se alegram por cada vida que é resgatada, por cada vida que é encontrada. Um forte abraço e até mais.